prevenção e o tratamento do estresse dependem basicamente de fortalecer o corpo e a mente. Isso implica muitas vezes em mudanças no estilo de vida e na atitude mental. Se você está decidido, saiba que os melhores remédios são naturais e de baixo custo. Que tal começar pela alimentação? Nem tudo que brilha nas prateleiras dos supermercados faz bem à sua saúde. A primeira dica é evitar os alimentos industrializados. A indústria procura vender muito alimentos que são mais gostosos de fato do que saudáveis. E são alimentos ricos em sal, ricos em açúcar, ricos em gorduras. Tudo isso, então, somado, faz com que a gente tenha um risco maior de desenvolvimento de doenças cardiovasculares no mundo moderno do que provavelmente aconteceu no passado. Apesar de que, ironicamente, hoje nós temos muito mais recursos para combater as doenças cardiovasculares do que tínhamos seguramente há 40 anos atrás. Prefira os alimentos crus e integrais, que vão proteger e fortalecer o seu organismo. Alguns alimentos têm o poder de acalmar. É o caso dos sucos de frutas, que fornecem açúcar natural e são absorvidos mais rapidamente pelo aparelho digestivo. Fuja das gorduras saturadas como carnes, queijo, manteiga e ovos. Experimente a carne vegetal. Cuidado com o excesso de açúcar industrializado, que sobrecarrega o pâncreas e pode até desenvolver o diabetes. Uma dica é usar o mel. O que ocorre com o excesso de consumo de açúcar ou de muita comida é que a pessoa fica mais gorda, ela ganha peso. E esse excesso de peso, associado a uma pouca atividade física, pode desenvolver um diabetes. O arroz, a batata, os pães e o macarrão, de preferência integrais, também acalmam devido à presença dos carboidratos. Agora, se você está precisando de ânimo, lembre-se do brócolis e do espinafre. Alimentos de cor verde escura são ricos em ácido fólico, um antidepressivo natural. Mas atenção! O cozimento pode destruir até a metade o ácido fólico das verduras. Por isso, prefira sempre consumi-las cruas ou levemente cozidas. Evite as frituras. Outro estimulante natural são as castanhas e as nozes. Os cientistas descobriram que a castanha do Pará, por exemplo, é a maior fonte natural de selênio, substância que combate o cansaço e o desânimo. Cuidado com o chocolate, o café e o álcool, que podem causar dependência e problemas de saúde como a obesidade. Um outro cuidado que deve-se ter para evitar o estresse seria o abuso do uso de café, do chocolate, do álcool, porque o café ele contém cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central. Ocorre também a mesma coisa com os chocolates. Ele tem uma substância chamada teobromina, que é um parente da cafeína. Então a pessoa está sempre em constante estado de alerta. E com relação ao álcool, o álcool provoca a perda de vitaminas e minerais que são importantes para o equilíbrio do corpo. E quando esses minerais e vitaminas são perdidos, a pessoa adoece com mais facilidade e também está sujeito a um nível de estresse maior. A água é um dos mais simples e mais poderosos remédios da natureza. Quando se sentir cansado ou nervoso, experimente um longo banho quente encerrado com uma ducha fria. Deixe cair bastante água na nuca, lugar onde as tensões se acumulam. O banho de piscina também é ótimo para você recuperar a boa disposição. Qualquer pessoa deve beber bastante água, em torno de 2 litros por dia. Ela estimula o trabalho dos rins, desintoxica o fígado, auxilia no funcionamento do intestino. Só evite a água na hora das refeições para não prejudicar a digestão. Seria interessante que as pessoas se habituassem a tomar água em jejum, depois fizessem um programa para tomar no mínimo 6 copos de água ao dia. Ele melhora a hidratação da pele, melhora o funcionamento do intestino e melhora todo o trabalho de respiração, de batimento cardíaco. Uma boa ideia é também juntar a água e as ervas. Alguns chás são grandes aliados na luta contra o estresse. Experimente o chá de erva cidreira preparado em água fervente 3 vezes ao dia.
ou então o de hortelã, até 5 vezes ao dia. Outra boa opção é o chá de camomila, que combate a ansiedade e os problemas gástricos. E atenção, beba seu chá logo depois de preparado. Não o guarde na geladeira por mais de 24 horas, porque ele pode perder a eficácia. A luz solar foi criada por Deus no 4º dia e muitas vezes vivemos sem ao menos notá-la. É bom aprendermos a usar o sol como remédio natural contra o estresse e outras doenças. A luz solar é um poderoso germicida e estimula a produção da vitamina D. Sempre que possível, tome banhos de sol no começo da manhã ou no final da tarde. Em casa, abra sempre as cortinas e janelas para iluminar e alegrar o ambiente. Na correria do dia a dia, muita gente se esquece da necessidade do repouso. Não há como evitar o estresse sem seguir a regra de alternância entre atividade e descanso. O repouso deve ser regular. Nós devemos ter períodos mínimos de repouso diários, né? Nós não temos a capacidade de trabalhar muitas e muitas horas seguidas sem darmos ao organismo, tanto do ponto de vista físico quanto mental ou emocional, a oportunidade de recuperar-se. Ao contrário do que a maioria das pessoas faz, é muito útil que repousemos cedo. As horas iniciais, elas são mais compensadoras, o sono é de melhor qualidade. Num dia normal de atividades, nós devemos estar, em média, reservando umas 8 horas, ou seja, de cada 24, umas 8 horas para o repouso. Lembre-se, depois de um dia de trabalho, 8 horas de sono. Depois da semana de trabalho, pelo menos um dia de descanso. E depois de um ano de atividade, férias. Se você acha que não tem tempo para sono e lazer, está na hora de repensar o seu ritmo de vida. Certa ocasião, Jesus chamou seus discípulos para que desfrutassem de momentos de repouso e descanso, que foram compartilhados entre eles e Jesus. Ele dirigiu a eles as palavras de compaixão: venham aqui à parte, repousem um pouco. A história de 2 lenhadores que se envolveram numa aposta pode ilustrar o valor do repouso. Os 2 apostaram quem cortaria mais lenha durante um dia de trabalho. Durante o dia da aposta, um dos lenhadores parava frequentemente em períodos regulares e descansava alguns minutos. O outro lenhador, preocupado em vencer a aposta, não parou nenhum instante. Durante a hora do almoço, o lenhador que parava regularmente para um pequeno descanso ficou por 1 hora descansando. O outro nem bem acabou a refeição, já recomeçou o trabalho. No final do dia, as testemunhas foram medir as 2 pilhas de lenha cortadas por eles para definir quem era o vencedor. E descobriram que os 2 lenhadores haviam cortado a mesma quantidade de lenha. O lenhador que não parou todo o dia ficou indignado e curioso, pois achava que por não ter parado, ele havia cortado mais lenha. Perguntou ao outro lenhador como isso foi possível e como ele pôde cortar a mesma quantidade de lenha tendo descansado durante o dia. A resposta foi: enquanto eu descansava, eu afiava o machado. Todos nós necessitamos de momentos de repouso e de tranquilidade. É quando afiamos o machado. E se esses momentos forem passados junto aos nossos queridos, à nossa família, junto aos nossos amigos, por exemplo, isto fará com que nos coloquemos em uma situação de repouso não somente físico, mas também mental e espiritual. E esse momento será muito melhor se o passarmos, acima de tudo, em companhia do Pai Celestial. Todos precisamos da hora tranquila para a comunhão com o nosso próprio coração, com a natureza e com Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao nosso coração. Se seguíssemos a receita do grande médico para obter repouso, uma restauradora corrente de paz fluiria para nós. Eis a receita: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.